Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudos, nós vamos para o sétimo tema, a volta de Cristo. No último estudo, nós vimos ali sobre os sinais que antecipam a volta de Cristo a essa terra. Então, caso você ainda não tenha assistido o último vídeo, eu aconselho você a estar assistindo para compreender ainda melhor o tema de hoje. Desde que o pecado passou a fazer parte da história da humanidade, trazendo apenas coisas ruins, os filhos de Deus aguardam ansiosamente o dia que o pecado e suas consequências terão fim. E só terá fim com a volta de Cristo a essa terra, ou seja, a volta de Jesus é a bendita esperança que conforta os corações dos seus seguidores. Então agora vamos para o nosso estudo, mas antes vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita no mais altos céus, nesse momento iremos estudar a Tua Palavra, então que o Senhor venha nos dar luz e sabedoria para compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Então agora pegue a sua Bíblia, pegue um caderninho para você estar anotando as informações e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série de estudos. Sabemos que a Palavra de Deus ela é cheia de promessas. São milhares e milhares de promessas de Deus aos seus filhos. Do Gênesis ao Apocalipse nós encontramos promessas do nosso Senhor. Mas de todas essas promessas, qual é a maior promessa que Cristo Jesus nos fez? Esse é lá em João, no capítulo 14, dos versículos 1 até o versículo 3. É uma promessa maravilhosa. Provavelmente você já conhece esse texto, mas olha só o que a palavra do nosso Deus nos diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui nesse momento, Jesus se encontrava no final do seu ministério aqui nessa terra. Logo ele seria crucificado e então ele se separaria fisicamente dos discípulos. Ou seja, era um momento de dor, era um momento de tristeza, tanto para Jesus como também para os discípulos, até porque eles passaram aí cerca de 3 anos e meio juntos. Então nesse momento, os discípulos se encontravam tristes, angustiados, eles estavam um pouco confusos com tudo o que estava acontecendo. Jesus então traz a maior promessa, traz a maior esperança, ele conforta o coração dos discípulos e também o meu e o seu. Ele olha para os discípulos e diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não se desespere, não tenha medo. Eu vou para a casa do meu pai, mas ali eu irei preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei para buscar cada um dos meus filhos. A volta de Cristo é a maior promessa apresentada na Bíblia. Ela se repete mais de 2.500 vezes. Jesus Cristo prometeu que voltaria e de fato ele voltará. E por ocasião da volta de Cristo, nós presenciaremos o fim do pecado e de suas consequências. Mas será que nós podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo a essa terra? Vamos então encontrar a resposta em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, que vem nos dizendo, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui o texto é muito claro em nos dizer que nós não podemos marcar uma data específica para a volta de Cristo Jesus. Muitos no passado cometeram esse erro, estabelecendo ali uma data para a volta de Jesus, mas nenhum deles acertaram, até porque a própria palavra de Deus nos diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus Cristo voltará a essa terra. Como nós vimos no estudo passado, a Bíblia nos dá sinais que antecipam a vinda de Cristo a essa terra, e assim então nós temos uma noção se estamos perto ou não da volta de Jesus. Mas nós não sabemos o dia e a hora exatas que Cristo irá voltar a essa terra. Ok, mas como Jesus Cristo virá? Como será esse grandioso evento? E a resposta nós encontramos em Mateus 24, no verso 30 e no versículo 31, que nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidades dos céus. E vamos também analisar o que está em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O texto aqui então é claro em dizer que todo olho verá. A vinda de Cristo não será silenciosa, a vinda de Cristo não será secreta, mas de acordo com a Bíblia, ele irá aparecer no céu e todo olho verá a sua vinda. Jesus mesmo declarou que a sua volta será visível, não apenas para os justos, mas também para os ímpios. Não apenas todo olho verá, mas todo ouvido ouvirá, porque como nós lemos lá em Mateus, ele nos diz que os anjos virão com Jesus com grande clangor de trombeta. O salmista declarou lá no Salmo 50, versículo 3, vem o Senhor nosso Deus e não guarda silêncio. Todas as pessoas, todos nós iremos testemunhar desse evento glorioso. Mas, volto a dizer, precisamos vigiar, porque
porque não sabemos nem o dia nem a hora. A palavra de Deus nos diz que Jesus virá como ladrão, pegando muitos de surpresa. Ok, mas o que acontecerá com os mortos em Cristo e os vivos fiéis nesse grande dia? Porque nem todos os cristãos estarão vivos, muitos já morreram e muitos ainda vão morrer até a volta de Jesus. Então o que irá acontecer com essas pessoas que morreram em Jesus, esperando a sua vinda, e também com aqueles que estarão vivos, aguardando a vinda de Jesus, ou seja, os fiéis? E a resposta nós encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17. Observe o que a palavra do Senhor nos diz. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja também o que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 51 até o verso 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então veja, milhares de justos que desceram à sepultura irão ressuscitar por ocasião da vinda de Cristo e então receberão ali a vida eterna. Essas pessoas irão ressuscitar transformadas, sem a incorruptibilidade, sem o pecado. E aqueles que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. E então todos nós iremos subir para morar eternamente com o nosso Cristo Jesus. Ok, então aqui nós vimos o que irá acontecer com as pessoas que morreram em Cristo, ou seja, pessoas que morreram preparadas para a volta de Jesus. E vimos também o que irá acontecer com aquelas pessoas que estarão vivas e preparadas para esse encontro com Jesus. Mas o que irá acontecer com aquelas pessoas que estiverem vivas, mas não se prepararam para a volta de Cristo? E a resposta está aqui em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 15 até o versículo 17, que nos diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E vamos ler também o capítulo 9, versículo 6, que nos diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, para aqueles que não estiverem preparados para a volta de Cristo, esse dia será um dia de medo, esse dia será um dia de espanto, um dia de horror. Como nós vimos aqui, essas pessoas irão tentar fugir, irão tentar correr, elas irão desejar até mesmo a morte, mas a própria morte irá fugir delas. Eles não se alegrarão com a presença do Senhor. Por isso, o nosso tempo de escolher é hoje, é agora. Hoje é o dia de arrependermos dos nossos pecados e nos converter ao Senhor. Agora vamos para a próxima pergunta. De quantas ressurreições a Bíblia fala? E a resposta está aqui em João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, que nos diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui nós já vimos duas ressurreições. Aqueles que tiverem feito bem para a vida eterna e os que tiverem praticado o mal para o juízo. Vamos ler também Daniel 12, versículo 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, mais uma vez, nós vemos a Bíblia falando de duas grandes ressurreições. A primeira ressurreição, como nós já vimos, é a ressurreição dos justos para a vida eterna, que ocorrerá na ocasião da volta de Jesus a essa terra. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, daqueles que não se prepararam para a volta de Cristo Jesus. E no próximo estudo, nós iremos ver quando essa segunda ressurreição irá acontecer. Então, você não pode perder o próximo estudo para você, então, entender melhor sobre esse tema. Enfim, como eu disse, esses textos que nós lemos falam de duas grandes ressurreições. A Bíblia, em outros versos, até nos apresenta uma outra ressurreição, a ressurreição especial, mas que nós não iremos falar nesse estudo. O que de fato nos importa aqui são essas duas grandes ressurreições.
a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. E diante disso, a palavra de Deus nos apresenta um cântico que será entoado pelos salvos na volta de Cristo Jesus. E esse cântico se encontra aqui no livro de Isaías, no capítulo 25, versículo 9, que nos diz: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ou seja, por ocasião da volta de Jesus, os justos, aqueles que se prepararam, em contraste com os ímpios, irão estar alegres, irão estar felizes, rejubilando, nunca mais dor e sofrimento. E ali então nós veremos a maior promessa de Cristo sendo cumprida. Sabe, quando nós estudamos sobre esse tema, sobre a mais linda promessa de Jesus Cristo, que é a vinda, a volta dele a esta terra para nos buscar, ficamos cheios de esperança, porque nós então percebemos que toda dor, toda tristeza, todo sofrimento terá um fim. O pecado e suas consequências irão acabar. O pecado, infelizmente, passou a fazer parte da história da humanidade, mas Jesus Cristo veio a essa terra, morreu na cruz por cada um de nós, pagou uma dívida impagável aos olhos humanos. Ele então nos deu a oportunidade de vida eterna. E ele então promete voltar a essa terra para nos buscar, para buscar os seus filhos, aqueles que estiverem preparados para esse evento maravilhoso. Ele voltará para nos resgatar, que você nunca deixe de sonhar com esse dia. E Jesus hoje está te fazendo um convite. É o que está aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30, que nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo está em um completo caos, as pessoas estão angustiadas, o mundo vai de mal a pior e não tem por que esperarmos melhora para este mundo. E como nós vimos no estudo passado, os sinais estão se cumprindo. Cada dia que se passa, nos aproximamos mais e mais da gloriosa volta de Cristo Jesus. E nesse mundo de pecado, nesse mundo de guerra, nesse mundo de aflições, Jesus Cristo nos convida a irmos até Ele, e Ele então nos promete dar descanso, Ele promete colocar paz em nossos corações. O conceito de paz nesse mundo é a ausência de guerras, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a verdadeira paz é aquela que nós sentimos mesmo em meio a guerras, mesmo em meio aos conflitos. E essa paz nós encontramos unicamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio a essa terra e morreu numa cruz por mim e por você. A vitória já está garantida nele. Satanás, então, ele é apenas um inimigo derrotado. Mas enquanto nós aguardamos a volta de Cristo a essa terra, o inimigo de Deus, Satanás, tenta seduzir e enganar o maior número de pessoas possíveis. E assim ele tenta colocar essas pessoas em rebelião com o seu Criador. A verdade é que Deus nunca desejou a destruição. A palavra de Deus nos diz que Ele não tem prazer na destruição do ímpio. Até porque, como nós vimos no último estudo, quando vamos lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ali nós percebemos que Deus ele não retarda a sua vinda a essa terra, mas Ele tem misericórdia para que o máximo de pessoas possível venham aceitar Jesus Cristo e assim ter a oportunidade de vida eterna. Mas como nós vimos no estudo de hoje, Cristo voltará a essa terra e Ele colocará fim no pecado. Ele colocará fim em tudo que é de ruim nesse mundo. Aqueles que não aceitarem hoje Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador terão o mesmo destino de Satanás e seus anjos. Essas pessoas serão destruídas juntamente com o pecado. A segunda vinda de Cristo a essa terra é a maior esperança daqueles que estão inconformados com esse mundo de pecado no qual nós vivemos. Deus ele é tão amoroso, ele é tão poderoso que breve ele irá nos tirar desse poço de pecado no qual o mundo está envolvido. Então não endureça mais o seu coração. Aceite hoje Jesus Cristo em sua vida. Não adie mais a sua decisão. Arrependa-se dos seus pecados, os abandone. Jesus breve voltará. Este dia está chegando. Então se prepare e aceite o convite que Cristo está fazendo hoje ao seu coração. Então esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, já deixe aqui o seu like, compartilhe com outras pessoas para levarmos esperança e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações. Me siga também lá no meu Instagram, porque lá eu sempre faço algumas enquetes em relação ao estudo que eu trago aqui no canal. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.